Você se lembra da primeira vez que sentiu medo? Não aquele medo de monstros ou escuro, mas o medo de não ser amado, o medo de não ser suficiente, de ser esquecido. Talvez você nem se recorde exatamente quando foi, mas ele ainda vive em algum lugar dentro de você. E tudo pode começar com uma simples pergunta: como foi sua infância? Pode parecer uma pergunta inocente, até comum. Mas, se você permitir que ela ecoe por dentro, ela pode te levar a lugares que você nem sabia que ainda existiam. Porque, às vezes, tudo o que basta é um cheiro familiar, um som distante ou o silêncio de um abraço que nunca veio, para que portas antigas se abram. Portas que, por muito tempo, você manteve trancadas. Portas que guardam partes suas que você achava que tinha superado, mas que só foram esquecidas. Talvez você tenha crescido rodeado de vozes, mas com o coração completamente sozinho. Talvez tenha aprendido cedo demais a ser forte, a esconder a dor, a fingir que nada estava acontecendo. E o mais assustador, você pode estar repetindo tudo isso hoje sem perceber. Nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nas suas autossabotagens. Porque enquanto aquela criança ferida continuar ignorada, o adulto continuará lutando batalhas que não entende. E é por isso que este vídeo não é só mais um conteúdo sobre infância. Ele é um espelho, um chamado, um mergulho. É uma jornada que vai te levar de volta aos lugares onde tudo começou. Não para te machucar, mas para te mostrar que há um caminho de volta. Um caminho onde você pode se reencontrar, se ouvir e finalmente se curar. Você vai perceber que não está sozinho. Que aquilo que você sentiu, ou deixou de sentir, moldou quem você é hoje. E que por trás da dor, existe uma beleza esquecida, uma verdade sufocada, um amor que ainda pode florescer, se você tiver coragem de olhar para dentro. Então, antes de seguir, faça um acordo com você mesmo. Não fuja. Apenas escute. Sinta. Deixe que essas palavras toquem onde ninguém mais ousou tocar. Porque é ali, no mais profundo de você, que mora a resposta para tudo que você tem buscado. E tudo começa com essa pergunta: como foi sua infância? Se isso tocou em você de alguma forma, imagine o quanto pode tocar em outras pessoas. Curta agora e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa escutar isso. E se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo em si mesmo, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Tem muita coisa dentro de você que precisa ser ouvida. E este é o lugar. A infância deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Um ninho de acolhimento, de proteção, de amor. Mas e quando não é? E quando, em vez de colo, a criança encontra silêncio? Quando, no lugar de afeto, há ausência? Muitos de nós crescemos em lares onde o barulho que mais doía era o silêncio, onde o olhar que mais machucava era o que nunca veio. Lares onde o amor era condicionado, o carinho era escasso, e o simples existir parecia incomodar. Crescemos cercados de pessoas, mas nos sentindo invisíveis. E mesmo assim, sobrevivemos. Você se lembra daquele dia em que chorou escondido, encolhido num canto, com medo que alguém visse sua dor? Daquela vez em que quis mostrar algo importante e foi ignorado? Esses momentos que o mundo nem percebeu, marcaram profundamente quem você se tornou. Às vezes a dor não vem com gritos ou tapas, vem com ausências. A ausência de presença, de escuta, de validação. E o que uma criança faz quando percebe que está sozinha no mundo? Ela se adapta. Ela aprende a calar, a se comportar, a sorrir para esconder o vazio. E assim você foi crescendo, acreditando que precisava merecer o amor. Que só seria amado se tirasse boas notas, se não desse trabalho, se fosse perfeito. Mas amor não deveria ser prêmio. Amor é direito. E o pior é que tudo isso moldou você. Seu jeito de amar, de se relacionar, de confiar. Moldou sua voz interna, aquela que talvez hoje ainda diga que você não é suficiente. Mas nada disso foi culpa sua. Você era só uma criança tentando sobreviver num mundo que não sabia amar com inteireza. E mesmo assim você resistiu. Mesmo sem ter para onde correr, você continuou. Mas agora chegou o momento de fazer diferente. De parar de sobreviver.
e começar a se curar. Porque a criança que você foi ainda vive aí dentro e ela só precisa de uma coisa: ser finalmente ouvida. Você já parou para perceber como sua infância ainda vive dentro de você? Não como uma lembrança distante, mas como uma presença silenciosa que se manifesta nos seus gestos, nas suas escolhas, nos seus medos mais íntimos. Ela aparece quando você sente medo de decepcionar alguém, quando evita conflitos mesmo sabendo que está certo, quando aceita migalhas de atenção achando que é o máximo que pode ter. Esses comportamentos não surgiram agora. São rastros de um tempo em que você aprendeu que, para ser aceito, precisava se adaptar. Talvez você tenha se tornado o bonzinho, o forte, o engraçado, o responsável demais. Máscaras que ajudaram você a sobreviver, mas que hoje te impedem de viver com verdade. O mais doloroso é que muitas vezes a gente nem percebe. Anda pela vida carregando pesos que nem são seus, repetindo padrões, sabotando relações, se calando. Feridas de infância não sangram, mas moldam. Moldam seus vínculos, seu jeito de amar, sua forma de enxergar o mundo e a si mesmo. E mesmo quando tudo parece ter mudado por fora, por dentro, ainda existe uma criança esperando ser resgatada, esperando ser vista, ouvida, amada. E se essa pessoa que ela espera for você? E se, em vez de fugir das lembranças, você decidir escutar? Não para reviver a dor, mas para libertar quem você foi. Para dar voz àquela criança silenciada, que só queria colo, presença, verdade. A cura não começa quando esquecemos. Ela começa quando olhamos, quando reconhecemos a dor, quando estendemos a mão para nós mesmos e dizemos: agora você não está mais sozinho. Porque sim, ainda dá tempo. Tempo de voltar, não ao passado, mas ao que ficou preso dentro de você. Porque enquanto sua criança interior for ignorada, ela continuará te chamando em silêncio, através de cada medo, cada impulso, cada repetição. E talvez tudo o que ela precise é ouvir: eu vejo você, e agora eu cuido de você. E se eu te dissesse que a criança que você foi ainda sonha? Sim. Mesmo depois de tantas quedas, de tantos nãos, de tantas portas fechadas e de tanto amor negado, ainda existe dentro de você um coração pequeno, mas incrivelmente valente, que insiste em acreditar. Esse coração se esconde atrás da rotina, das responsabilidades, das dores que a vida adulta impôs. Mas ele está aí, quieto, esperando. Você já parou para escutar o que essa criança tem a dizer? Talvez ela ainda lembre do que te fazia feliz antes de você aprender a se calar. Antes de você acreditar que precisava ser outra pessoa para ser amado. Talvez ela ainda saiba o caminho de volta para a leveza, para a autenticidade, para o riso solto e verdadeiro. Mas para ouvi-la, é preciso coragem. Coragem para encarar tudo o que ela sentiu. Abandono, medo, vergonha, solidão. Sentimentos profundos, que, mesmo enterrados, continuam vivos. E sim, isso dói. Mas essa dor, quando acolhida, é o portal da sua libertação. Você não precisa mais se esconder. Não precisa mais se moldar para caber. Não precisa mais implorar por amor. Você cresceu. E agora pode fazer o que ninguém fez por você. Se amar incondicionalmente. Pode oferecer a si mesmo presença, paciência, afeto. Olhe para dentro. Veja aquele menino, aquela menina. Veja como ainda te esperam. Como ainda acreditam que um dia você vai voltar. E talvez esse dia seja hoje. Você não pode mudar o que viveu, mas pode mudar o modo como carrega isso. A infância não termina com o tempo. Ela continua reverberando em cada gesto, cada decisão, até que você escolha curá-la. Porque não há nada mais transformador do que um adulto que volta, segura a mão da criança que foi e diz: agora somos nós dois, e eu nunca mais vou te deixar sozinho. Feche os olhos por um instante. Volte no tempo. Imagine você com 7, 8, 9 anos. Lembre do seu rosto, do corte de cabelo, das roupas simples, dos olhos, talvez tristes, talvez cheios de esperança. Agora, aproxime-se. Olhe bem para aquela criança. Ela não fala nada, mas você sente. Você sabe o que ela carrega.
Sabe o que ela precisou aguentar sozinha. E nos olhos dela, existe uma pergunta silenciosa que grita: você ainda lembra de mim? E é nesse instante que tudo para. Porque você entende que, não importa quanto tempo tenha passado, essa criança ainda mora dentro de você. Ela nunca te deixou. Ela só esperou. Esperou você crescer. Esperou você ter força para voltar. Esperou que um dia você parasse de fugir da dor, das memórias, das ausências. Esperou ser finalmente acolhida. E agora, você está aqui. Você se aproxima, abaixa-se, estende os braços e pela primeira vez, sem pressa, sem medo, se permite chorar. Mas não pelo que acontece hoje. Você chora por tudo o que ela carregou calada, por tudo o que nunca pôde dizer. E nesse choro, algo muda, porque agora ela tem alguém. Alguém que sente, que entende, que escuta. Esse é o ponto de virada. O momento em que você entende que não precisa mais se esconder, nem se endurecer. Que sentir não é fraqueza, é o caminho de volta para si. Que amar a si mesmo é o maior ato de justiça com a criança que você foi e com o adulto que você se tornou. Você não é fraco por sentir. Você é forte por ter resistido. Forte por ter voltado. Porque às vezes, o maior gesto de coragem não é seguir em frente tentando esquecer. É voltar. É resgatar quem você foi. É olhar nos olhos da sua criança e dizer: agora eu estou aqui e nunca mais vou te abandonar. Como foi sua infância? Talvez essa pergunta tenha feito mais do que cutucar memórias. Talvez ela tenha aberto uma ferida antiga, mas também pode ter aberto uma porta, uma que você nem sabia que ainda existia. Uma porta que te leva direto para o reencontro mais importante da sua vida. O reencontro com você mesmo. A criança que você foi ainda está aí. Ela vive em cada escolha impulsiva, em cada medo que você carrega em silêncio, em cada sonho que você adia sem perceber. E agora que você a reencontrou, o que pretende fazer com ela? Por favor, não a abandone de novo. Não silencie mais uma vez essa voz pequena e corajosa que só queria ser amada. Ela não precisa mais lutar sozinha. Você está aqui agora. E pode ser o colo que faltou, a proteção que nunca veio, o afeto que você tanto precisou. Você pode ser o lar que essa criança tanto procurou e nunca encontrou. Quando você aceita caminhar com ela, algo muda. Você deixa de buscar do lado de fora o amor que sempre esteve preso dentro de você. Você entende que não precisa mais esperar ser salvo, porque agora você pode se resgatar. Sempre pôde. Este vídeo não é um ponto final. É uma semente. Um convite para olhar com ternura para a dor que você escondeu por tanto tempo. Para transformar essa dor em cuidado. Essa ausência em presença. E essa criança esquecida em sua maior força. Porque a pergunta não é só: como foi sua infância? A pergunta mais importante é: o que você vai fazer com a criança que ainda vive em você? Se isso tocou seu coração, curta agora esse vídeo. Isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai continuar encontrando conteúdos que falam com a parte mais esquecida, mas mais verdadeira, de você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez seja exatamente o que o coração dela está esperando há anos.